Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo webinar Biogás, Conheça Quem Faz. Hoje vamos falar das tecnologias de tratamento do biogás, então de dessulfurização, desumidificação, remoção de siloxanos, remoção de contaminantes. Hoje convido a todos a sempre estar nos acompanhando nas redes sociais, aqui no YouTube, temos feito alguns webinars, eu convido a todos para nos assistirem. E podem mandar sugestão de temas também que vocês gostariam de estar assistindo, para que a gente faça para os próximos webinars. Aqui, para quem não conhece a Biogás, né, nós somos uma associação com aproximadamente 70 empresas hoje no Brasil, e empresas internacionais também. E o nosso objetivo é representar o setor de biogás no Brasil e trazer mais conhecimento sobre esse setor que está em desenvolvimento, mas que temos muitas notícias boas a compartilhar, temos muitos ganhos de eficiência que já aconteceram aí nos últimos anos, e a gente vem trazer aqui um pouco da experiência de algumas empresas em todos os nossos webinars, e nesse daqui especificamente das empresas envolvidas com tecnologias de tratamento. Hoje temos como moderador dentro da Biogás, Alessandro Gardeman, e os palestrantes eu vou dizer agora na ordem que eles vão fazer as apresentações. Temos o Christian Edskorn, sócio-administrador da Avitio Sistema de Análise de Gases, o Nivaldo Dias, gerente comercial da Paques, o Giovanni Toscani, organização do evento. Christian, uma grande honra, como sempre, um dos pioneiros da medição do biogás no Brasil. Tem uma Kombi incrível, todos merecem ver essa Kombi, é um espetáculo. Muito interessante a Kombi. Depois você conta um pouco mais, não sei se vai ter uma foto aí da tua Kombi, mas acho que é um negócio super legal e faz parte dessa importância que tem de disseminar conhecimento e tecnologia e know-how de biogás, né, para todos os elos da cadeia. Também nosso Antônio Candal, que acabou de implementar uma solução, uma das primeiras usinas de plantas de biogás em frigoríficos, super interessante. Ele também deve falar alguma coisa sobre isso, entende bastante de tratamento e purificação de biogás. Hoje nós vamos focar em tratamento, mas eu acho que também é uma discussão super interessante. E a AB Energy, que tem um carinho enorme pela empresa, também o Máximo, que é o representante da AB aqui no Brasil, foi fundador. Nada contra você, Giovanni, um grande prazer estar aqui com você, Giovanni, mas... É um prazer. O Máximo foi fundador da associação junto com a gente, acreditou na associação desde o início, contribui muito, está sempre presente, a AB está sempre presente nos nossos eventos, né, sempre ativa no nosso conselho, contribuindo bastante. Talvez uma das maiores empresas de operação e manutenção de motores do mundo, né, se não for a maior. Então, é uma empresa que a gente orgulha muito de estar com a gente aqui. E nós vamos tratar hoje, talvez, de um dos pontos mais críticos de uma planta de biogás e, na minha opinião, talvez um dos mais relegados, né? Ninguém vê enxofre, ninguém vê siloxano, às vezes dá para sentir o cheiro do enxofre, mas do H2S, mas, de fato, é um negócio crucial para o bom funcionamento de uma planta de biogás. Então, eu acho que tem que ser discutido. Uma planta de biogás sem pré-tratamento, e aí talvez a gente poderia até ampliar um pouquinho o escopo e pensar até na desumidificação também. Acho que isso sim também é uma questão chave, né? Porque ela impacta também diretamente na quantidade de teor de H2S que é aceitável para o motor. Você não secar direito o gás também é uma coisa importantíssima. Então, eu vou dar a palavra a gente, para começar, Christian, se você quiser começar, por favor. E aí eu acho que
Eu peço para todos enviarem as perguntas para nós, que tiverem dúvidas. A Tamar vai nos ajudar a organizar aqui também a resposta das perguntas, junto com a Grazi. E vamos tentar fazer entre nós aqui também o maior possível de bate-papo possível, né? Que eu acho que é daí que saem as melhores discussões, né? Então, a gente trocar ideia e aproveitar esses cenários para conversar mais. Então, por favor, Christian, o show é de você. Beleza, muito obrigado, Alessandro. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, espero que todo mundo está vendo. Primeiro, eu quero agradecer muito pela oportunidade aqui de apresentar um pouco sobre a VIT, sobre as nossas soluções e o que estamos fazendo aqui no Brasil. É realmente um muito bom trabalho aqui da Abiogás. Eu gosto muito desses webinários técnicos. Eu acho que é realmente uma grande oportunidade de conversar mais entre as pessoas e empresas que estão atuando no setor. Então, hoje, como nosso foco é realmente o biogás, né, a composição do gás, eu vou começar assim e conversar um pouco sobre o gás em geral, o biogás em geral, e depois apresentar a parte de desulfurização que estamos fazendo. Para quem não conhece a Vita, nosso carro-chefe, nosso foco são sistemas de análise de gases, mas também fazemos sistemas de desulfurização através de uma desulfurização biológica. Nós oferecemos sistemas de medição de vazão de gás, fazemos todo o serviço, manutenção, temos sistemas de automação para plantas de biogás, e uma grande parte é a parte dos laboratórios. Nós temos equipamentos para laboratórios de biogás. Para quem nunca viu nossos equipamentos, esses aqui são os analisadores de gás, que são para aplicar em plantas reais, plantas grandes, e também pode ser aplicados em plantas pilotos, em laboratórios. E nós somos representantes também da empresa Rita, que também é conhecido mundialmente para sistemas de laboratórios de biogás. Hoje, igual eu falei, não tem muito tempo, vou rapidamente falar sobre o biogás, porque é importante de ter uma análise deste biogás, porque biogás não é igual ao gás natural, que é sempre igual. Biogás tem uma composição que muda durante o processo, que muda com o tempo. Essa aqui é uma folha meio complexa, mas que eu quero dizer lá no parte esquerdo, onde tem diferentes misturas entre metano e CO2, e para quem não é dentro da área muito, o metano é que, na verdade, estamos querendo aproveitar quando falamos do biogás, principalmente, tem aplicações de CO2 também, mas o principal valor está dentro do metano. E assim, dependendo se o metano, ou o biogás está formado de carboidratos, de gorduras, de proteínas, ou na parte da acidificação, da hidrólise, tem diferentes componentes desse biogás. O principal, o metano, o CO2, mas tem outros componentes que podem até fazer danos nos equipamentos. E todos esses, no total, viram uma mistura que nós chamamos biogás, que tem geralmente entre 50% e 80% de metano, entre 40% e 50% de CO2, e tem traços de outros gases que podem ser também injetado, por exemplo, ar ambiente na parte da desulfurização, através de injeção de ar, e sempre vai ter água também, H2O. Né? E tudo isso vira uma mistura de gases, e o principal é essa que está lá nessa caixa do lado esquerdo, porque essa muda com a composição do substrato. E assim, quando a alimentação da planta muda, também muda o resultado que está entregue no final. Por isso é sempre importante, como é um processo produtivo, o processo de biogás, é importante monitorar esse processo, ficar sabendo o que está acontecendo, se a biologia está funcionando certo, se a eficiência de energia está ok, então monitorar a quantidade de metano, comparar isso com o resultado do uso do gás. E o tema hoje, uma dessas, é um grande desafio que é o H2S, né? Que é um componente que ataca principalmente todas as instalações metálicas e que é altamente corrosivo. E para evitar esses danos, não é só suficiente de monitorar
quantidade de H2S, mas realmente de remover isso do gás. E para essa remoção existem diferentes tipos de processos. Hoje nós vamos ouvir mais diferentes tipos. O principal tem que ser monitorado se funciona, né? Se o processo de remoção está realmente entregando o resultado desejado. E assim tem que ter um processo que remove esse problema. Uma dessas é uma desulfurização biológica, que é vamos dizer, um adicional, neste caso, ao nosso analisador de gás. Então, é um sistema que faz uma injeção de ar ambiental ou de oxigênio puro, dependendo do sistema, diretamente no biodigestor. Agora, essa é uma tecnologia que é utilizada no mundo no mundo inteiro, né? É nada novo, nada segredo, mas é uma coisa que é muito eficiente e muito econômico em termos de custo de operação, onde está aplicável, né? Não é sempre, depende um pouco do tipo do biodigestor, depende do substrato, mas onde está aplicável é uma forma de remoção de H2S muito econômico. Isso funciona através de bactérias que já estão dentro do substrato disponíveis, mas eles são aeróbicos, significando que eles precisam um pouco de oxigênio para trabalhar. Geralmente, no biodigestor, temos condições anaeróbicas, então sem oxigênio, e assim precisamos dosar um pouco de oxigênio para essas bactérias funcionar. E assim, o processo que acontece lá é que esse H2S, junto com o oxigênio, forma água e enxofre alimentar, que seria o que sai depois junto com o substrato. E essa é uma forma bem simples de, pelo menos, ter uma redução do H2S. Mas essa depende de vários fatores. Por exemplo, eu preciso um determinado tempo de retenção do biogás dentro do biodigestor, precisa uma superfície do contato, uma temperatura certa, precisa nutrientes, e uma agitação também influencia essa eficiência. Mas conseguimos, com esse tipo de sistema, uma remoção até em cima de 95%. Essa também é nossa experiência aqui no Brasil com sistemas de lagoa coberta. Então, importante é mencionar que não é um filtro, não é um processo de filtragem, é um processo biológico que acontece diretamente dentro do biodigestor, e assim pode ser necessário, em alguns casos, de remover também esse restante, né? Estamos falando de 95%, mas essa depende do substrato e pode ser necessário, dependendo do uso, de remover também o restante. Aqui são as sobradoras, né, que injetam o ar dentro do biodigestor, e eles têm esse controle através do nosso analisador. Então, o analisador ele vai medir a composição de gás o tempo todo, né? Ele mede o teor de H2S que tem no reator, ele mede o teor de oxigênio que tem no biodigestor, e com isso, e com o desenvolvimento desses dois parâmetros durante o tempo, o sistema automaticamente abre essas válvulas ou liga o sobrador para fazer uma injeção de oxigênio da forma controlada, para nunca ter um excesso de oxigênio no sistema. E esse aqui é um gráfico de um sistema que iniciamos, né, que foi ligado para ver o resultado depois do tempo, né? Eles começaram com um teor de H2S em termos de 2.500, 3.000 ppm, quando ligamos o sistema, e durante um dia, 2 dias, ele caiu praticamente para zero. Sempre vai ter um pouco de oscilação lá dentro, e dá para ver o azul é a curva do oxigênio. Então, o sistema, no início, ele injeta muito, mas depois ele sempre vai só ficar ajustando para a situação atual que tem no sistema, com o objetivo de diminuir o oxigênio e de diminuir também o teor de H2S. Uma outra aplicação que também é relevante na parte da desulfurização seria o monitoramento de um filtro de carvão ativado, ou de outros filtros que precisam de algum material filtrante, vamos dizer.
E assim, neste gráfico aqui, podemos ver a entrada em laranja, a entrada do filtro de carvão ativado, dá para ver que está na faixa de 600, 700 ppm de H2S na entrada do filtro, e em vermelho temos a saída do filtro. E dá para ver que, em geral, quando o carvão ativado ainda não está saturado, ele tira realmente tudo o H2S. Então, o gás sai zerado na carvão, mas quando o carvão ativado começa a ficar saturado, dá para perceber que no início são bem poucos ppm de H2S que conseguem passar, mas depois praticamente não tem mais efeito de filtragem. Então, esse sistema também é interessante para monitorar quando é necessário de trocar o material filtrante de qualquer tipo de desulfurização. E só resumindo novamente o que nosso sistema que eu estou oferecendo aqui faz diferente de somente injetar sem controle. A grande diferença é que nós controlamos o H2S, que é o problema, e também o teor de oxigênio, e o sistema faz isso através de uma inteligência artificial, uma lógica fuzzy, que automaticamente calcula a quantidade necessária de oxigênio para reduzir o H2S, e ele faz automaticamente esse tipo de injeção. E umas referências que temos aqui no Brasil, né, que já falei da Kombi, né, Christian? Falei da Kombi, então isso aí, já está lá, né? Porque essa é uma referência muito bacana. Mas em total nós temos hoje 27 sistemas instalados aqui no Brasil. A maioria está na agricultura, na criação de porcos, bovinos. Lá tem 17 sistemas com análise e desulfurização. Temos sistemas em fecularias. Temos também sistemas para tratamento de efluente. Essa é uma planta que faz biometano, né? O sistema também dá para monitorar biometano. Temos sistemas em aterros sanitários, uma planta do setor sucroenergético, e 2 sistemas de laboratórios, e a nossa famosa Kombi, que eu queria, só resumindo rapidamente, falar desse projeto onde foi desenvolvido a Kombi. É um projeto com apoio do governo alemão, com vários parceiros aqui do Brasil. Temos a Embrapa Suínos de Aves de Concórdia, que está nosso parceiro lá, a UFSC, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Temos empresas como a CHP e a Alma, e a ideia é de criar realmente um entendimento uma troca de ideias e trazer o nosso conhecimento que nós temos da Alemanha, mas no mesmo momento aprender da realidade do setor aqui no Brasil, porque é realmente diferente as realidades, os processos, até os biodigestores, né? Em Europa não existe lagoa coberta, e assim nós queremos trocar ideias, trocar conhecimento, desenvolver junto novas soluções, e uma dessas é essa Kombi, que podia ser utilizado também para instituições de pesquisa, para universidades, para fazer cursos, para fazer demonstrações. E aí, dentro desse projeto, criamos essa página cursodebiogás.com.br, onde estamos disponibilizando todas essas informações que foram criados, e estamos buscando novas parcerias para trocar ideias e para conversar, para aprender e para trazer o nosso conhecimento. E, assim, era isso. Muito obrigado. Eu também estou à disposição para responder perguntas depois por e-mail, por celular, WhatsApp. E agora não vou tomar mais tempo e vou devolver a palavra para o grande presidente Alessandro. Obrigado. Ainda bem que eu sou alto, né? Senão eu ia começar a achar que ia ser um elogio. Eu queria primeiro fazer uma desculpa, Nivaldo. Você é nosso mestre, Nivaldo. Desculpa, você não estava aparecendo. Não, sem problema. Nivaldo da Pax, ele estava escondidinho aqui virando a tela, então peço desculpas. Nivaldo da Pax, que talvez Nivaldo é um dos pioneiros de biogás aqui no Brasil, acho que desde a década de 80. Somos, né? Somos. Ele já mexeu com biogás na década de 90, então tem bastante experiência. A Pax é uma empresa líder mundial na questão de tratamento de gás e também de purificação, também produção de biogás,
reatores de alta carga, eles têm muita experiência, mais de 25 anos de experiência nisso, e eu acho que é uma pessoa também excelente para a gente discutir aqui. Então, peço desculpas, Nivaldo, você sabe que Não, Alessandro, sem problema. Somos, né? Para você também é um dos pioneiros, né? Somos todos pioneiros aí nessa produção de biogás. Obrigado. Christian, uma pergunta da Larissa. Existe um tempo de retenção mínimo do biogás dentro do gasômetro, ou como é que for dentro do biodigestor, para fazer efeito essa desfluização? Então, Larissa, na verdade, quanto mais tempo o gás fica no gasômetro, melhor fica o resultado, né? Porque é um processo que acontece durante o tempo. E nós dizemos que, geralmente, você precisa um tempo de retenção de pelo menos 10 horas para ser um efeito bom. Significando, se você tem uma produção de 100 metros cúbicos por hora, você precisa um gasômetro de pelo menos 1.000 metros cúbicos para o processo funcionar da forma certa. Mas quando tem mais, fica melhor, porque é um processo biológico, né? Claro que sempre tem uma produção nova, o processo continua, é uma coisa que acontece em paralelo da produção de biogás, e assim sempre vai ter um pouco de H2S no gás, mas quando tem mais tempo no gasômetro, melhor fica o resultado. Bom. E lógico que a questão dos limites de oxigênio dentro desse gasômetro depois são chave, né? Até a questão de segurança de planta, né? Não criar uma atmosfera explosiva, isso aí sempre tem que ser cuidado com muito carinho, né? Claro, o nosso sistema ele trabalha de 0 até 1%, né, de oxigênio dentro do biogás, e a fase explosiva seria de 4 até 16% de metano dentro de ar, né? Então nós estamos realmente trabalhando uma fase bem segura, e se caso que por algum motivo realmente tem uma falta na válvula, ele fica injetando o tempo todo, ele iria desligar automaticamente em 2,3% de oxigênio para realmente não atrapalhar a biologia, o processo, para não diluir o gás, para realmente trabalhar da forma certa, né? Eu adoro essa solução, mas que ela é um pouco contraintuitiva, ela né? A gente injetar oxigênio num negócio anaeróbico é meio contraintuitivo, mas é maravilhosa a solução, viu, Christian? Eu adoro ela, não tem na verdade, esse crédito não posso eu pegar, né? Não foi a VIT que desenvolveu essa coisa de injeção de ar, é um conhecimento já há uns 20, 30 anos que está, ou até mais, 40 anos que está feito no mundo. O que fazemos diferente é exatamente esse controle de injeção, e aí está certo, está contra o processo de biogás, porque todo mundo está vendo o processo de biogás como geração de metano, né? Mas lá tem outra forma de bactéria que precisa um pouco de oxigênio, e assim o objetivo do sistema é fazer ter um teor zero de oxigênio, né? Porque o processo de geração de metano realmente não precisa de oxigênio. Assim, nós vamos só injetar o necessário para essas bactérias trabalhar e fazer a remoção de H2S. Ótimo, obrigado, Christian. Se você puder desligar o microfone, eu acho que colocar no mute facilita aqui. Nessas horas que começam a aparecer os cachorros, os gatos, papagaio e tal. Candal, acho que a bola está com você, né? Tá no jeito? Eu estou sim. Eu pensei que eu seria o último, mas vamos lá. Desculpa. Espera aí, que acho que eu me confundi aqui. Desculpa. Não, para nós não tem problema, não. Não, vamos fazer na ordem correta, então, do jeito que nós tá mais. É o Nivaldo. Eu vou começar a fazer aqui, Alessandro. Tô te querendo te boicotar mesmo hoje, Nivaldo. Hoje. Mas tudo bem, sem problema. Depois a gente corta essas partes. Vamos lá, então. Bom, primeiro agradecer, né, uma vez mais, né, a Biogás, né, por essa oportunidade, né. Vamos mostrar aqui um pouquinho da experiência da Pax, né. Obrigado, Tamar, obrigado,
Alessandro, né? Vamos mostrar um pouco sobre as tecnologias de dessulfurização, né? As eficiências, um pouco sobre os consumíveis. Para quem não conhece, né, a Pack's é uma empresa holandesa, né? A Pack's Latinoamérica é a filial aqui no Brasil para atender toda a América Latina, né? São várias filiais e 4 fábricas. Aqui nós fabricamos todos esses equipamentos, nós não importamos, fabricamos com toda a engenharia, né? E o projeto da matriz, que é na Holanda. Então, a experiência, como o Alessandro comentou, né, em reatores anaeróbios de alta taxa, de média taxa, são mais de 1.500 reatores, atendendo aí principalmente indústrias, né? Indústrias de bebidas, de alimentos, indústria de etanol, e também várias referências na dessulfurização. A Pack's ela tem mais de 250 referências em dessulfurização, que vai ser aí o motivo dessa apresentação, né? Vou fazer uma pequena introdução aqui sobre a tecnologia Thiopac. O Thiopac é uma solução biológica, né, para remoção do H2S, e é uma combinação, né, de basicamente 3 processos, né, um químico, biológico e físico. Né? O H2S ele é quimicamente absorvido no scrubber, que a gente vai ver um pouquinho na sequência. Depois, ele é biologicamente convertido em enxofre elementar mesmo, né, que pode ser reutilizado, né? Ou descartado, né? Junto com torta de filtro, junto com lodo, né? Para ser utilizado como fertilizante ou até um fungicida. Aqui até a gente internamente chama de TEL, né? A bactéria, tem até a representação dela, né? Ela é uma bactéria que faz a oxidação, né, do enxofre, né? E internamente nós chamamos ela de Thiobacter, né? Porque como se chama de metanogênicas, acidogênicas, porém o nome correto dela é a Halotheobacter, né? Na natureza ela é encontrada em lagos alcalinos. Essa bactéria não é geneticamente modificada, nós somente colocamos ela no processo e adaptamos para ela fazer toda a remoção do sulfeto, convertendo isso em enxofre elementar. Então, o processo ele funciona em 3 etapas, né? Como eu comentei. Aqui nós temos o scrubber, né? O biogás entra com 500, 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 de H2S, vai sair aqui com menor que 100, algumas vezes até menor que 20 ppm. Aqui é uma solução alcalina que vai absorver esse H2S e levar para um reator, onde estão presentes as bactérias, esse processo aeróbico. Nesse processo, as bactérias vão converter esse H2S solubilizado, né, esse sulfeto aqui, em enxofre elementar, que depois é separado e enviado aí por um decanter, por uma centrífuga e concentrado. Quando ocorrem essas reações químicas, né, como a gente pode observar aqui, e a bactéria transforma esse H2S em enxofre elementar, ela recupera até 95% da solução alcalina que é necessária para absorver o H2S. Então, é um processo que normalmente se faz um make-up, né, uma complementação aí da solução alcalina, somente de 5%. Então, ele consegue recuperar aí 95% e vai se autorregenerando e se recuperando. E com isso, você não tem aqui basicamente nenhum efluente, né? Você só tem um enxofre elementar que depois pode ser reaproveitado. As vantagens, né, competitivas, né, que ele tem uma alta eficiência de remoção, né? Nós podemos conseguir até eficiências com menor que 20 ppm de H2S, mesmo entrando 20, 30 mil ppm de H2S, uma alta confiabilidade, né? Ou seja, ele opera aí 99% do tempo, incluindo manutenção. Tem um baixo custo operacional, né? Porque o consumo de soda ele é menor que 0,5 kg de soda por quilo de enxofre, né? Considerando essa recuperação da solução alcalina. E o efluente, né, sai com uma alta qualidade, né, sem ter nenhuma diluição, sem ter nenhuma diluição, sem ter nenhuma alteração no poder calorífico.
ela tem uma aplicação no mundo todo, né? Desde reatores menores, né? Desde unidades menores, para tratamento aí de 10 quilos de enxofre por dia, tratando no mínimo 100 normal metro cúbico por hora, até plantas maiores, né? Até ir tratando 12 mil quilos de enxofre por dia e 32 mil normal metro cúbico por hora. Essa unidade aqui, ela está num aterro sanitário na Coreia, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente detalhes específicos dessa aplicação. Aqui, apresentando aí um estudo de caso, né? De fábricas de papel, nesse caso, o Tiopac, o dessulfurizador que está instalado aqui, que é essa unidade, ele trata aí o biogás, né, de 3 fábricas, de diferentes processos. Então, esse biogás é conduzido a esse Tiopac, ele faz essa dessulfurização, né? Aqui, nesse caso, a gente já é uma unidade que já funciona aí há mais de 15 anos, com 99%, né, de uso, né, de disponibilidade, né, incluindo manutenção, a planta praticamente não para, com eficiências aí maior que 99%, e um consumo médio, né, de soda, né, menor que 0,5 kg de soda por quilo de enxofre removido. Aqui, alguns dados muito interessantes do Tiopac, a gente observa nesse gráfico, na parte inferior, né, que é uma média de 11 anos, né, onde o biogás tratado, né, variando aqui a entrada, né, em vazão, a gente observa que a garantia, né, de saída, né, desse H2S é sempre menor que 100 ppm. A gente vê aqui essa linha vermelha embaixo, que é 100 ppm, e a gente observa que mesmo sofrendo N variações ao longo dos anos, a garantia aí de eficiência, né, continua sempre bastante baixa. Aqui, por exemplo, uma outra vantagem é a flexibilidade, né? Por exemplo, quando nós observamos flutuações rápidas de vazão de biogás, né? Elas são absorvidas e a gente observa aqui embaixo, nessa linha verde, né? Que a concentração de H2S na saída se mantém. Então, mesmo havendo essas grandes oscilações, né, o processo continua estável, né, entregando um H2S aí de excelente qualidade. Aqui alguns casos, né, com dados de entrada e saída, né. Esse é um projeto bastante importante, né, na Raízen, do biogás a partir da biodigestão anaeróbica da vinhaça, né, e torta de filtro. O Alessandro aí é um mentor aí, né, dessa tecnologia, né, para produzir biogás e torta, né, a partir de vinhaça e torta. Aqui nós instalamos um dessulfurizador Tiopac, são 2 trens, né. Essa unidade começou a funcionar há pouco mais de um mês atrás, né, e vai tratar 11.500 normal metro cúbico por hora, com 25.000 ppm de H2S. Hoje está saindo ali H2S menor que 20 ppm, né, alguns dias sai 3, 4, para a gente ter uma ideia, porque ainda não chegou na capacidade máxima. Outros casos, por exemplo, aqui na Bacardi, esse processo, né, Tiopac foi instalado, substituindo um processo químico convencional, também tratando a H2S a partir da biodigestão anaeróbica da vinhaça, com 25.000 ppm e 5.000 normal metro cúbico por hora. Esse próximo caso aqui também, né, é a Cocal, em Narandiba, né, com muito orgulho, né, a gente estamos fazendo o projeto, né, para esse caso. Aqui tem um esboço preliminar da planta, né, também um outro projeto aí pioneiro com vinhaça e torta de filtro, né, é um projeto muito interessante, né, que vai dar muita visibilidade, vai chamar muita atenção do mercado, onde o projeto é para 5.200 normal metro cúbico, 12.000 ppm de H2S, sempre saindo com uma concentração menor que 80 ppm. Aqui, alguns outros casos, aqui ainda no Brasil, né, de biogás a partir da biodigestão em aterros sanitários, né? Isso aqui é um caso da Ecofor, que está na iminência de ser ampliado, né, tratando 12.000 normal metro cúbico por hora e 1.000 ppm de H2S. Aqui, nesse caso, a saída sai com menor que 25 ppm de H2S, depois um polimento final, e aí é injetado no grid. Aqui em indústrias, né, em cervejarias, né, onde a concentração de H2S é bem menor, né, que vinhaça, né, que outros tipos de efluentes. Aqui no caso da cervejaria Petrópolis, após aqui estão os reatores anaeróbios, né, após a dessulfurização, esse biogás é enviado para secagem de levedura, né.
Então, aí o H2S na saída também é menor que 100 ppm. Aqui La Farfana, em Santiago do Chile, esse projeto foi ampliado há 2 anos atrás, né, em 2018, essa nova planta começou a funcionar no ano passado, né? Aqui também aterro sanitário de biogás a partir de biodigestores de lodo, né? A gente vê aqui uma concentração alta, característica aqui desse tipo de tratamento, né? Existem altas concentrações de sulfato. Então, são 8 digestores de lodo aeróbio excedentes, né? Que são biodigeridos aqui nesses digestores, e todo o biogás, né? Ele primeiramente era tratado em uma unidade, agora a partir do ano passado, né? A Pax aqui no Brasil montou essa unidade completa e está tratando aí mais de 7.000 normal metro cúbico por hora, entregando H2S menor que 100, e depois, após um upgrade aqui, eles enviam e vendem esse biogás para Metrogás, que seria com gás brasiliano aqui no Brasil. Aqui alguns outros casos, também aterro sanitário, ó, nesse caso é a maior planta que a Pax já construiu, né? São 2 geoparques aqui desde 2015, removendo 22 toneladas de enxofre por dia, né? Com baixo consumo de soda, uma alta eficiência e entregando aí H2S menor que 100 ppm. Nesse caso, esse biogás é utilizado para gerar 50 megawatts de energia. Aqui também outros casos em aterro sanitário, né? Na Holanda. Divaldo, uma dúvida aqui rapidinho, Divaldo. Da onde vem enxofre nesse biogás de aterro? Esse aterro na Coreia é muito grande, viu? Né? Aí são 32.000 normal metro cúbico por hora de biogás. Mas qual que é o conceito? Quantos ppm tem de H2S? Aqui nessa unidade, isso aqui são para 22 toneladas, é maior que 4.000 ppm de H2S. Não, errado, então tá bom. Eu achei que era 32. Não, então tá certo. Não, são 32.000 normal. Só a planta que é grande mesmo. Tá certo. Planta que é grande porque são 22 toneladas de enxofre, né? Por dia. Aqui, dá para você ter uma ideia, ó, aqui saindo fora do prédio é o reator, tá vendo? E aqui está o Scrubber, né, para 32 mil normal metro cúbico por hora de biogás. Maravilhoso. Desculpa eu te interromper, mas você também está com tempo. Bem grande. Aí, nesses casos, a gente tem bastante experiência também em aterro sanitário, uma coisa que você comentou sobre siloxano, né, que o Giovanni vai falar em detalhes na sequência. O siloxano aqui, no caso do Geopark, ele não afeta em nada, tá, Alessandro? Né? Só que depois ele tem que ser removido, né, para não causar os problemas, né, que o Giovanni vai mostrar aí em detalhes, né? Então, nesse caso, o Geopark ele remove o H2S e depois existe um processo complementar com a remoção de siloxano. Aqui também outras referências, né, em aterros sanitários, aí tratando no Canadá, 7.000 normal metro cúbico por hora, né? Nesse caso aqui, a unidade foi instalada substituindo uma unidade com óxido de ferro, né, que tinha um OPEX bastante alto. Aqui em indústria, né, a Pax, só em fábrica de papel, tem mais de 65 unidades instaladas, né, onde o H2S em fábrica de papel, em função do sulfato, é também relativamente alto, fica entre 5 e 10 mil ppm de H2S. Aqui, já quase finalizando, né, eu fiz aqui um pequeno comparativo do Scrubber, né, com um processo químico, né, um Scrubber químico, né, onde o biogás, no caso do químico, ele é removido basicamente com soda, e a gente vê aqui assim o resultado, né, onde num processo químico biológico como o Geopark, o consumo de soda é muito baixo, né, menor que 0,3 quilos de soda por metro cúbico, enquanto no químico, né, isso aí aumenta 10 vezes, né? Então, aqui no caso, o investimento do Scrubber químico ele é baixo, porém o OPEX é altíssimo, né? Essa é uma grande vantagem, porque, né, muitas empresas hoje substituem esses processos com Scrubber químico, né, antigos, né, por processos biológicos mais modernos, né, que têm um OPEX menor, né? Então, finalizando, esse bioenxofre, eu coloquei uma foto dele aqui no lado direito, no slide aí na página superior, é assim que ele sai após o decanter, tá? Com 65% a 85% de pureza, praticamente um pó de enxofre, com mais de 98,9%
99,8% de pureza, e ele pode ser utilizado, né, de várias formas, né, misturado num lodo aeróbio e usado para compostagem, misturado com o próprio digestato dos reatores e utilizado como fertilizantes, né, e até também como fungicida, né? A Pax tem aplicação na Europa, né, onde ela utiliza esse bioenxofre, produz um fungicida, né, um biofertilizante fungicida, e agrega valor e vende esse material comercialmente. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar, né? O tempo é curto, mas para dar uma ideia geral, né, do que é o processo de Geopark, né, que é um processo biológico, químico, biológico e físico, né, onde ele tem feito aí bastante sucesso. Nivaldo, rapidinho, bate-bola aqui, 3 perguntas. Qual a melhor tecnologia para aproveitar o biogás de reatores e o WASB? Eu acho que, se for perguntar para você... Para remoção de H2S? Se for perguntar para você, tá respondido, né? Não, a qualidade de um gás, né, que sai num reator WASB, que sai num reator EGSB, que sai num reator IC, ICE, quer dizer, é a mesma, né, Alessandro? Então, você tem as mesmas características, ou seja, a concentração de H2S vai depender da quantidade de enxofre que vai estar no efluente que está entrando. Se você vai em fábrica de papel, você usa mais sulfato no processo, né? Então, você acaba tendo mais H2S, mas a tecnologia do Geopark atende qualquer tipo aí de reator. Pode ser o ICB, pode ser biodigestor, pode ser lagoas cobertas. Tá ótimo. A Cristina Borges pergunta, a tecnologia é importada? O serviço de manutenção corretiva e preventiva da planta dependem de mão de obra estrangeira? Não depende. É 100% produzido aqui no Brasil. Nós temos um corpo técnico bastante capacitado, né? Tudo é produzido aqui. São vários engenheiros de processo que conhecem a fundo esse processo. E a grande vantagem dessa tecnologia, como eu mostrei ali na apresentação, é que ela não dá manutenção. Você não tem manutenção. A manutenção é muito pequena. Por isso que nós falamos que ele funciona 99,9% do tempo, né? O que você vai trocar a cada 6 meses, talvez um eletrodo, alguma coisa que não requer nenhuma manutenção mais específica. Tá ótimo. De fato, é uma solução muito parruda, né? Acho que ela garante metano e CO2 de alta qualidade. Essa questão de ter um químico biológico também é bastante interessante, né? Devido sempre o sistema biológico tem os seus delays, né? Então esse negócio, eu gosto muito desse conceito, né? De trabalhar em reatores separados. Isso, acho que isso é super interessante, né? Acho que isso de fato é uma solução aí e é uma patente de vocês, isso, né? Original, né? É uma patente original, é um processo que já funciona há mais de 25 anos, né? Com várias referências aí no mundo todo, né? Com muito sucesso, né? Inclusive clientes repetindo, né? Em vários casos, né? A mesma tecnologia, caso, em função da confiabilidade, né? Bastante confiável, não para, você não precisa não para fazer manutenção, né? Bastante robusto e consegue aí atender essa flexibilidade aí, né, de como você falou, né, uma carga um pouco mais alta, um pouco mais baixa, ele consegue se adequar, absorver, sem mudar a qualidade final do biogás. Com certeza. E agora vamos passar a palavra para o Giovanni, da AB Energy, que de fato tem uma maior frota de motor a biogás no Brasil. Então, são especialistas aqui no Brasil em gás de aterro. No mundo inteiro eles têm uma frota gigante de motor instalado. Depois acho que você vai falar melhor. Mas aqui no Brasil, especialmente, eles têm muita experiência em aterro e eu acho que era uma das, como no biogás de vinhaça o antibiótico era uma lenda viva, eu acho que o siloxano era uma lenda urbana, como eu gosto de brincar. Eu acho que o siloxano talvez era a lenda urbana do biogás de aterro, né? Então, eu acho que ter isso tratado, eu acho que muda completamente né, a operacionalidade e as possibilidades com gás de aterro. Então, Giovanni, o palco é teu.
Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos os colegas. Hoje gostaria de apresentar o sistema Silex, é o sistema projetado pela AB para a remoção dos conteúdos de siloxanos no biogás. Só para dar uma identidade, a nossa empresa é bem conhecida, é referência mundial para sistemas de cogeração através de motores a gás natural e a biogás. No mundo todo, hoje, nós administramos cerca de 1.200 plantas operando. A maioria deles são com motores de tipo Jenbacher e, em particular, aqui no Brasil, a gente cuida de uma frota de cerca de 80 motores, dos quais a maioria são instalados, como o Alessandro estava bem lembrando, em sistemas de aterros sanitários. Então, vou apresentar aqui. Acabamos de conversar sobre os problemas químicos que depois podem afetar as operações do biogás. O siloxano, na verdade, gera um problema de tipo físico dentro da operação depois, em particular dos motogeradores, mas também das turbinas. O sistema é pensado para poder remover os siloxanos, as moléculas de siloxanos, antes que cheguem dentro dos motores e depois danifiquem as partes. Em particular, os siloxanos são compostos moleculares com um tamanho infinitesimal, que então não é possível reter através de filtros físicos e que se misturam juntamente com outros componentes, os famosos VOC, Organic Volatile Compounds, e ambos, quando chegam dentro do motor, devido à combustão, às elevadas temperaturas, eles se transformam molecularmente e geram uma contaminação física. Fundamentalmente, este tipo de contaminação física é uma agregação dessas partículas, geram uma crosta, um estrado, tanto no pistão quanto no cabeçote, e esta camada é feita de sílica, que claramente há uma ação abrasiva nos componentes mecânicos internos do motor. Além disto, nos preocupa também o fato que esta sílica depois é transmitida pelo lubrificante. Então, através do lubrificante, que vem sendo contaminado, é movida através de todo o motor e todos os componentes mecânicos, claramente danificando os mesmos. Portanto, a AB, que cuida em regime de full service da maioria dos motores dos próprios clientes, teve a obrigação, ao longo destes anos, de desenvolver um sistema que pudesse remover esses componentes de siloxanos antes que pudessem chegar dentro dos motores. E, de fato, hoje em dia, o sistema melhor para remover estes compostos moleculares é o carvão ativado. Portanto, ao final de tudo, a operação e o intento mais importante do sistema é exatamente aquele de não somente preservar o equipamento do cliente, mas também de optimizar a disponibilidade de energia produzida pelos motores. Antes conversamos sobre a composição do biogás, né? Sabemos que existe claramente a parte do metano e tem uma parte também dos gases inertes, tem também uma parte de oxigênio que claramente impacta bastante nas operações e, enfim, temos a parte tanto do siloxano quanto dos VOC. Muito difícil é a determinação dos valores de siloxano dentro do gás. Portanto, as amostras laboratoriais a gente já testou no passado e estamos vendo que efetivamente essas amostras laboratoriais não são assim verdadeiras, porque quando importamos aqui no Brasil instrumentos para medir em contínuo os valores de siloxanos, efetivamente, tanto de siloxanos quanto do VOC,
estamos vendo que os conteúdos são apresentados dentro do biogás são muito superiores respeito aos que depois voltam dos laudos laboratoriais. Isto se explica simplesmente como o fato que as moléculas de siloxano elas são compatíveis com os invólucros, né, onde são enviados o gás, então uma parte desse siloxano não se consegue depois dentro do laboratório conseguir identificar. Assim, os impactos que o siloxano apresenta dentro dos motores, acho que a maioria de vocês já conhecem. O siloxano forma esta dura tanto no pistão quanto no cabeçote. Isto acrescenta a taxa de compressão dos motores e leva os motores a ter uma autodetonação, com depois claramente os efeitos devastantes nos equipamentos dos clientes. Não somente, o siloxano também complica a vida útil das velas, que sabemos que são um dos componentes mais custosos dentro dos motogeradores. E assim vem todos os outros componentes, portanto, a retífica dos cabeçotes, vem a parte da limpeza e overall do turbocompressor do motor e, claramente, depois vamos afetar também a parte baixa, o coração do motor. Então, o eixo virabrequim e o eixo de camas. Enfim, estávamos falando que o sistema melhor para reter estes compostos moleculares são os filtros. Qual é o problema do carvão ativado? Que ele tem uma compatibilidade maior com o sistema de VOC, com as moléculas do VOC, respeito ao que é o siloxano. E os VOC, normalmente no biogás, estão presentes num volume que é 10 vezes maior respeito ao siloxano. Isto leva os carvões ativados em pouquíssimo tempo a estar completamente saturados. E, na maioria dos sistemas hoje presentes, acontece que depois o carvão deve ser retirado e, às vezes, é tentada uma regeneração por fora. Mas isto acaba sendo muito custoso e com tempos de parada muito grandes dos equipamentos. A AB, por o fato de ter que dar uma disponibilidade garantida aos clientes muito elevada, desenvolveu uma alternativa para poder fazer este tipo de regeneração on-site. Então, estamos com a possibilidade de regenerar esses carvões on-site e manter o nível de filtração elevado. Este tipo de solução foi projetada integralmente pela B e é um produto experimental. Hoje em dia já temos 6 plantas operando no mundo. Então, a AB desenvolveu este sistema, que agora vou apresentar nas partes principais, e o sistema reduz drasticamente os custos de manutenção dos módulos Ecomax, então dos motogeradores, e também, claramente, os tempos de manutenção que impactam na disponibilidade das máquinas. Enfim, o princípio fundamental do sistema Silex é levar o biogás de tipo de aterro sanitário, que, por exemplo, para os motores tipo Jenbacher é classificado como tipo C, conseguimos voltar num plano de mantenimento como se fosse um biogás puro, então um biogás de tipo B. E é uma overview principal de um protótipo de instalação, onde temos a planta com os motogeradores e antes o sistema para fazer a remoção dos siloxanos. Antes de tudo, existe um sistema claramente para fazer a desumidificação, que é importante para não impactar negativamente na vida útil dos carvões. Porém, logo em seguida, podemos filtrar o gás através desse tanque e depois existe o sistema de regeneração, que agora vou apresentar. O primeiro passo é a filtragem do gás. Então, como estamos falando, o gás passa para uma desumidificação, é levado através de alguns filtros a cartuchos de grande dimensão para não levar impurezas dentro dos filtros e passa através dos filtros.
estamos falando de filtros onde hoje em dia mais ou menos colocamos entre 2 e 3 metros cúbicos de carvão por cada megawatt instalado de potência. Logo depois, esse gás é enviado diretamente aos motores sem ter necessidade de ter outros tratamentos. O sistema pode passar depois para uma fase de inertização. Por que inertização? Porque além, como estamos falando, das moléculas de siloxano, os carvões, eles retêm também as moléculas de VOC. Esses VOC são hidrocarburos, entre os quais também o toluene e o benzeno. E, claramente, esses hidrocarburos têm a possibilidade de ser inflamáveis. Portanto, a gente desenvolveu um sistema com gases inertes para resfriar os tanques e inertizar de forma que não vamos a colocar em contato esses VOC com a possibilidade de pegar fogo. Enfim, vem a parte mais importante, a parte da regeneração. A gente envia simples ar quente, esquentamos o ar. Esse ar quente passa através desses carvões, reage termoquimicamente com os carvões e retira tanto os VOC quanto os siloxanos. Os dois depois são enviados para um pós-combustor que claramente inertiza depois essas moléculas. Então, os VOC são queimados dentro de um flare e os siloxanos, eles fazem uma reação que normalmente acontece nos carvões, dentro dos motores. Esta vez acontece dentro do termoreator, então vira fundamentalmente poeira de sílica, fundamentalmente areia. Enfim, a gente faz a fase número 4, que é a resfriação do sistema. Então, claramente, a gente esquentou o sistema para prosseguir na fase da regeneração. Temos que resfriar o filtro para depois, claramente, prosseguir com mais uma inertização e, enfim, colocar o sistema de volta em linha. Então, o que acontece? Normalmente, trabalhamos com 4 filtros. Desses 4 filtros, 3 estão operando em linha com os motores e um está nas fases de regeneração e inertização. Acabada essas fases, depois mudam e passa do primeiro filtro para o segundo filtro e assim o quarto filtro, acabando esses ciclos de regeneração. Os ciclos de regeneração dependem fortemente das características da planta. Então, são estudados durante o comissionamento da planta, que pode levar até alguns meses, e isto é muito importante para optimizar a regeneração e garantizar que os carvões ativados eles perdurem com um nível de eficiência elevado superior a 90% por intervalos que vão de 1 ano até 2 anos de operação. Enfim, claramente, o sistema de vez em quando precisa de manutenção, entre todas, claramente, a substituição, estamos falando de 1 ano até 2 anos dos carvões, e também, por exemplo, da limpeza do termoreator ou, eventualmente, do reparo, substituição de alguns componentes. Então, o sistema é possível colocar em bypass, porque, claramente, nesses períodos de parada, a gente deve continuar, claramente, operando com os motores. Alguns exemplos de sistemas instalados e operantes, temos a planta... Giovanni, você só está estourando o tempo, hein, Giovanni? Vou ter que puxar a tua orelha, você desculpa, mas... Estou super rápido. Senão o pessoal briga comigo aqui. Claro. Temos 3 plantas, hoje operante há mais de 5.000 horas. Essa aqui no Iguaçu tem mais de 1 ano de operação e hoje em dia está tratando 9.000 metros cúbicos de gás. Essa outra planta que está no sul, na região de Minas do Leal, trata 5.000 metros cúbicos de gás. E esta aqui, no aterro sanitário de Caieiras, é a maior que hoje possuímos, consegue tratar até 16.000 metros cúbicos de biogás. E hoje se encontra em fase de teste, daqui a pouco vamos finalizar o comissionamento.
Os resultados, vou super rápido. Esta aqui acho que é a parte mais importante. Conseguimos aumentar a disponibilidade das máquinas, então dos motores, ao longo do tempo. Então, dentro do ciclo de vida dos motores, garantizamos o 95% da produção em termos de horas e de potência. Ganhamos em termos de potência porque os motores, como não têm que ser limpados assim frequentemente, não são contaminados com o silício, não precisam reduzir de potência. Temos um custo de manutenção bem reduzido, porque aquelas atividades de descarbonização, de retirada de óleo e o fato que tem que fazer 2 revisões no lugar de não acontece mais. Então, voltamos com um plano de manutenção standard. Garantizamos praticamente o fato que o óleo lubrificante dobra ou até triplica os intervalos de substituição. Podemos ver aqui no baixo como são as curvas de andamento dentro das operações que ocorreram dentro deste ano, com respeito às operações que ocorriam nos anos passados, quando ainda não existia o sistema Siemens. Então, vocês estão vendo que o óleo chega com 1.200, 1.500 ppm de siloxano, de silício, desculpa, com 1.200 horas, 1.500 horas com 50 ppm de silício, quando o limite do fabricante é indicado com 200, estão muito abaixo. E aqui no lado podemos ver como funciona a filtração. Então, essa curva vermelha representa o somatório de todos os componentes siloxanos e quando ativamos o filtro, a gente consegue cortar praticamente o 95% do siloxano que, senão, chegaria, de outra forma, chegaria dentro dos motores. Enfim, isto aqui é uma imagem de quando nós limpamos depois o sistema, depois que passou da regeneração. Esta é uma atividade que se faz entre uma vez por ano e 2 vezes por ano, então, a cada 6 meses. E nós normalmente retiramos de 700 a 1.000 kg de areia e de outra forma, claramente, entrariam nos motores. Então, aqui estamos evidenciando o fato que a sílica, em vez de ir nos motores, está indo para os filtros e depois é inertizada e retirada. Então, não afetamos os motores dos. Temos, hoje em dia, 2 soluções. Uma solução é aquela que acabei de mostrar com os tanques para usinas de grande porte, e existe também uma solução para usinas de porte menor até 5 MW instalados, na versão containerizada. Então, podemos produzir o mesmo sistema em container, porque claramente agiliza muito mais a instalação. Obrigado a todos. Alessandro, desculpa se demorei demais. Claramente estou disponível em caso de perguntas ou dúvidas. Giovanni, por favor, volta só aqui, enquanto eu bato um papo com você, volta aquela foto da areia lá, só para a gente deixar isso aqui claro quão é importante tratar sílica, fazer pré-tratamento de biogás. Imagina 700 quilos de areia dentro dos teus motores, a beleza que é, né? E a mesma coisa... Isso é muito importante. E acho que a mesma coisa vale para o ácido sulfúrico também, que jogar ácido no teu motor, né? Imagina, a gente tem que estressar isso bastante, gente. Tratar biogás é essencial. Não vai ter planta com disponibilidade e com baixo custo operacional se não tratar biogás, né? Acho que isso temos que repetir e falar que nem um mantra, né? Para a gente imaginar, né? A gente está falando toneladas e toneladas de ácido e areia sendo jogados nos motores, não tem como funcionar se não limpar. Então, 2 perguntas rapidinho, Giovanni. Esse carvão ativado é importado ou nacional? Hoje em dia é importado. São produtos importados. Hoje no Brasil não se encontra um tipo de carvão ativado que possa manter a mesma eficiência uma vez regenerado. E qual a periodicidade de troca e regeneração desses elementos filtrantes do filtro de carvão? Estamos falando com intervalos, mais ou menos, ciclos de
geração vai de 12 horas até 16 horas por cada tanque. Tá certo. Mas e de troca? Eu acho que a regeneração é de 12 a 16 e de troca... Isso. A troca hoje em dia, claramente, depende da quantidade de siloxano que entra dentro dos carvões. Hoje em dia, nós estamos experimentando uma periodicidade entre 1 ano e 2 anos, no sentido que algumas plantas ainda não trocaram e já ultrapassaram o ano de operação, para manter um nível de filtração superior ao 90%. Tá ótimo. Obrigado, Giovanni. Obrigado Candal, a vocês. a bola está com você, finalmente. Me desculpe a bagunça do começo. Não, que isso. Foi minha ansiedade de falar com você, Candal. Oh, então tá bom. Bom, todo mundo vendo a minha apresentação? Ainda não. Não está compartilhando, não. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, tem um certo delay aqui, né? Nós estamos aqui em Castro, no Paraná. Nós somos da Biomethane Total Solution. É uma empresa americana, tem sede nos Estados Unidos, mas a principal operação é no Brasil. Para maiores informações, por favor, acesse o nosso site www.ch4solution.com. Tá? Essa semana nós estamos lançando o nosso site trilingue, inglês, português e espanhol. Então pode haver algumas instabilidades no nosso site, mas, por favor, acessem a nossa página. Nosso dia a dia são aplicações de engenharia que envolvem biometano e biogás. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas aplicações nesse momento, mas se alguém quiser discutir um dia essas aplicações conosco, é só entrar em contato. Bom, nós temos um processo de lavagem de gás, também é uma lavagem de gás e lavagem de biogás é uma tecnologia que existe há mais de 40 anos no mercado, então ela não tem novidades, né? E é um processo que você pode usar para remoção de H2S e de alguns cristais de sílica, até a purificação do biogás, fazendo um upgrade do biometano, até a extração de CO2. Nós vamos se concentrar nessa primeira etapa do nosso processo, que é o processo de remoção de H2S. Bom, eu fiz um slide onde eu quero mostrar esse tratamento de biogás por lavagem, né? Por lavagem de biogás, onde nós temos do nosso lado esquerdo uma composição hipotética de biogás com 4.000 metros cúbicos hora e uma composição de saída do biogás após esse tratamento. A lavagem de gás tem várias vantagens. Primeiro, é um sistema frio, então não envolve altas temperaturas. Eu não sei se eu vou chamar ele de um processo químico ou biológico. Acho que ele é um processo natural, porque ele usa somente água em circuito fechado, né, e energia elétrica que movimenta as bombas e compressores desse sistema.
Uma das vantagens que eu vejo é o seguinte: se nós mudarmos muito a vazão de entrada e o teor de H2S ou o teor de composição dos gases na entrada do sistema, a saída não é afetada, ela se mantém a mesma, tá? Então, isso é uma grande vantagem, porque em muitos biodigestores, um dos problemas que nós temos é o seguinte: a variação da vazão muda demais e a composição do gás muda de acordo com a sazonalidade que a gente coloca das biomassas, né? Uma outra vantagem que eu vejo nesse sistema é o aumento do teor de metano. Então, nesse processo inicial, além de baixar o H2S, ele elimina um pouco do CO2, né? E isso diminui o volume do CO2 na composição final do biogás. Aí o pessoal fala, mas que vantagem isso tem? Tem duas vantagens. Primeiro, se eu for armazenar esse gás, eu preciso de um volume menor, porque o teor de CO2 diminuiu. E uns motores, muitos motores a gás natural estão funcionando com uma composição de 75% a 80% de metano. Então, eu posso, digamos, ajustar no meu projeto do tratamento de H2S para aumentar esse teor de metano de saída. Então, eu posso, nesse caso, eu estou falando em 72,5%, mas eu posso chegar até 80% de teor de metano, eliminando o H2S. Eu não estou falando em biometano, eu estou falando de a gente chegar a um teor de metano no gás de saída de 80%. Outro dado interessante que eu vejo nesse tratamento de biogás por lavagem de biogás de terceira geração é que você tem um liga-desliga imediato. Então, ele independe de biologia, ele independe de mistura, ele independe de nada. Então, é só água. Então, qualquer mudança, qualquer variação que eu tenha, não importa. O meu sistema de tratamento está lá à disposição para tratar esse gás, né? Um outro ponto muito forte, que eu acho que é uma vantagem tecnológica, é o seguinte: o sistema não satura, então ele não tem ponto de saturação. Vamos dizer, se eu entrar... Geralmente, nós projetamos nossos sistemas de tratamento para duas variações. De biogás de entrada de 1 ppm até 6.000 ppm de H2S, ou biogás de entrada de 1 ppm até 15.000 ppm de H2S. Mas poderíamos projetar de 1 a 50.000 ppm de H2S. Conforme o maior ou não teor de H2S, o sistema não tem saturação. Então, isso facilita muito. Outra coisa muito interessante é a gente consegue, em projeto e na prática, ter níveis de H2S menores que 5 ppm de saída, né? Poucos sistemas conseguem fazer isso de modo constante, independente da variação de entrada do biogás. Bom, geralmente nós usamos pressão, né? Variação de pressão em colunas de absorção e regeneração, com lavagem do gás, para purificar esse biogás. E com isso, nós conseguimos sair com uma pressão do biogás de saída muito adequada para a gente armazenar esse biogás num balão, por exemplo, para ter um volume maior, para poder armazenar com 300, 400 milibar, ou mesmo para utilização imediata em motos geradores, né? Sem ter que colocar um compressor a mais, ter toda uma parafernália a mais. Outra coisa muito interessante é o seguinte: essa pressão de saída me ajuda muito na secagem do gás. Então, eu posso fazer uma secagem por refrigeração, que também não sofre saturação, ou eu posso fazer uma secagem do gás por refrigeração mais absorção, né? Então, tudo isso é uma vantagem do sistema como um todo. E o sistema tem muito fácil manutenção, porque
as coisas mais complicadas dentro de uma planta dessas são compressores e bombas de água. Então, são muito simples, né? Eu vejo como uma desvantagem desse sistema o consumo de energia elétrica. O consumo caiu muito se a gente pegar essas plantas de lavagem de biogás de primeira geração e terceira geração. O que mudou nessas novas tecnologias de lavagem de gás? Hoje, os elementos filtrantes dentro das colunas, né, eles melhoraram muito. Então, eles têm uma tecnologia que vem evoluindo muito. E o interessante é o seguinte, a gente usa a mesma tecnologia dos elementos filtrantes que é usado na indústria de petróleo. Então, a indústria de petróleo investe muito no desenvolvimento desses elementos e nós vamos na carreira desses elementos, né? Então, eu vejo que é uma tecnologia muito disponível, é uma tecnologia que funciona muito bem de 100 metros cúbicos até 10 mil metros cúbicos hora, né? Funciona bem viável, um CAPEX bem competitivo com todas as outras tecnologias e um OPEX muito baixo, né? Eu vou dar na próxima página eu tenho um exemplo de uma planta nossa. Só para vocês terem uma ideia, essa planta nossa está com resultado, está em operação e está com resultado final de 2 ppm, né? Então, é uma situação bem interessante. É uma planta de operação aqui em Castro, no Paraná, é uma filtragem para 600 metros cúbicos hora, tá? Então, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Estamos à disposição para as perguntas. Obrigado, Kandal. Excelente. Eu acho que uma discussão super interessante. Eu acho que, deixa eu... Uma das perguntas, Kandal, que eu recebi aqui, desculpa a demora aqui, que o sistema deu uma travadinha aqui, mas só para... no gás de saída, depois de passar do lavador, ele está saturado em água? Essa é uma pergunta. E o enxofre separado, né, em uma parte do CO2, para onde ele vai? Ok. Vamos começar pelo enxofre, que é o início do processo. Normalmente, assim como na indústria petrolífera, esse enxofre e esse em torno de 20% a 25% de CO2 vão para a atmosfera, certo? Agora, pode ser feito um sistema, como foi feito aqui em Castro, no Paraná, onde nós recuperamos o enxofre. Então, nós recuperamos o enxofre, filtramos o enxofre e nós temos o sal de enxofre como resultado. É um processo a mais, é um processo que a gente adicionaria com a recuperação de enxofre, ok? Bom, ele não está saturado em água, quer dizer, lavagem de gás não quer dizer que nós vamos ter, que o gás de saída ele é molhado, não, ele é exatamente o mesmo biogás de saída de todo tipo de tecnologia, é o mesmo biogás que nós temos, entendeu? O que eu vejo é que, como nós já usamos a pressão no início do processo, para a gente é muito fácil secar esse gás, porque eu acho que tão quanto importante tirar o H2S é tirar a umidade do gás. O H2S sozinho e a umidade sozinho não estragam tantos equipamentos, porém os dois juntos potencializam exponencialmente o prejuízo do H2S. Entendi. E também tem que ver as questões ambientais com isso também, né? Acho que isso também tem que avaliar, né? Naturalmente, hoje, tá? Algumas questões de aterro sanitário, sim, a gente tem que tratar com mais carinho, o estudo tem que ser mais dirigido. Porém, a legislação permite que nós lançamos esse H2S na atmosfera. Então, é uma questão de legislação e de você
de você ver custo-benefício, né? Então, lógico, analisar bem, né? Analisar bem. Não, mas excelente solução, acho que é super legal, acho que essa facilidade de ligar e desligar traz bastante benefício. Uma dúvida, e se a água estiver um pouco mais quente, como é que fica a reação? Na verdade, o nosso processo é a frio, mas ele tem uma torre de resfriamento. Então, em algumas etapas do processo, nós chegamos a 30 graus, no máximo 35. Mas essa água ela é esfriada e ela é um circuito fechado. Então, eu não tenho que repor essa água. Basicamente, eu tenho uma água de reposição que não passa por dia, não passa de em torno de 3% de reposição, né? E eu resfrio essa água. Então, é um processo, assim, digamos... Por exemplo, é o processo mais usado hoje no Reino Unido. Mais de 85% das plantas de dessulfurização do Reino Unido, eles usam lavagem de gás com água, tá? E na Itália também nós temos vários exemplos, né? Inclusive em aterros sanitários com 2.000, com 4.000 metros cúbicos, que usam essa tecnologia. Um deles, que é o de Malagrota, usa essa tecnologia desde a década de 80. Né? Só que os recheios das colunas, naquela primeira versão dos recheios, que são mais antigos. Entendi. Super legal. Gente, agora entraram algumas outras perguntas. Eu acho que talvez vale, eu não sei se alguém quiser responder, mas é uma pergunta mais genérica. De uma planta de biogás, quanto de biogás, considerando o biodigestor, tratamento e geração, seja energia ou biometano? Na experiência de vocês, quanto disso que é o tratamento do biogás? Talvez quer começar, Candal? Depois eu passo. Ok. Então, vamos lá. O seguinte, se nós estivermos falando de biodigestor lagoa coberta, certo? Você tem um nível de custo de solução. Se nós estivermos falando de biodigestor lagoa coberta com agitação e controle de temperatura, o custo desse biodigestor já é bem mais alto. Se nós estamos falando de um CSTR com isolamento, com aquecimento, que você tem uma eficiência biológica do biogás ali dentro acima de 95%, é um outro custo de biodigestão. Dependendo do tipo que a gente chama pré-tratamento da biomassa para colocar dentro do biodigestor, ela pode ser mais cara do que o próprio biodigestor. Então, o que eu acho que a gente tem que comparar é o seguinte: se eu comparar o custo do motogerador com o custo do tratamento do biogás para colocar dentro do motogerador, você pode contar que pelo menos 25% do custo dessa parte final está no tratamento do biogás. Então, digamos, se você for gastar 3 milhões de reais no motogerador, tenha certeza que você vai gastar uns 800 mil reais, ou um pouco mais ou um pouco menos, na dessulfurização. Né? É muito difícil isso, comparar isso com... Mas não é gasto, é investimento, Candal. Porque não é gasto. Não funciona o motogerador, então... Esquece, não é gasto. Com certeza. Gente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estabilizar, gente. Usar biogás sem tratar, não existe. Assim, isso aí, vamos deixar isso na década de 80 e de 90. Isso aí já foi isso, gente. Isso aí não podemos. Isso aí nosso negócio é disponibilidade de planta, é planta gerando energia, vendendo gás, faturando, né? Então, sempre é pré-tratar gás, biogás, não tem planta operando. E, de fato, trabalhando com efluente água industrial, você sempre vai ter alguma coisa de enxofre, sempre vai ter alguma coisa né? E se for trabalhar com aterro, vai ter siluxano, né? Não adianta. Então, assim, acho que temos que... Acho que vale muito essa discussão de alto nível que nós. Eu tenho mais algumas perguntinhas, gente. Christian, rapidinho, você podia explicar como que funciona o controle
de processo do oxigênio dentro do gasômetro? Como é que você faz isso? Sim, claro, posso. E então nós temos... É o Ayrton Kuntz que está perguntando. Então. Ah, tá, o Ayrton. Então, Ayrton, para controle do processo, né, nós temos diferentes sensores que medem os diferentes componentes do biogás. E para fazer esse processo de controle, nós monitoramos tanto, especialmente para a remoção do H2S, monitoramos os dois parâmetros de oxigênio e de H2S. E assim, nós temos uma base de regras, vamos dizer, se o oxigênio é muito baixo e o H2S é muito alto, injeta muito ar. E esse é um processo que acontece uma inteligência artificial que se chama fuzzy logic, né? Ele faz tipo diferentes regras dessa forma, né? Se uma coisa está muito assim, outra está pouco assim, faz isso. E o resultado dessas regras é uma decisão de qual é o teor desejado de oxigênio, ou qual é o tempo desejado de injetar ar. Assim, ele fica se auto-monitorando o tempo todo e fica se adaptando sempre nas novos desenvolvimentos, tanto no teor absoluto quanto na velocidade de desenvolvimento de uma para outra, para realmente chegar nos teores mais baixos possível de H2S e de oxigênio no biodigestor. Certo. E 100% automático, né, Christian? Sim, você põe o set point, você põe o set point. Você precisa pôr mais de um soprador dentro do gasômetro? Então, esse depende do tamanho, da quantidade de gás produzido, né? O sistema nós desenhamos já para a produção previsto da planta. Vamos supor, nós temos diferentes ranges, né, para plantas até 100 metros cúbicos de biogás por hora, até 200, até 500. Então, o soprador é sempre selecionado dependendo da planta. E o sistema faz isso não por planta, ele faz isso por biodigestor. Então, se tivermos 2, 3 biodigestores, cada um é monitorado individualmente e a dosagem é feita também individual para cada biodigestor através de válvulas solenoides. E para aplicações, por exemplo, de biometano, onde você não vai querer injetar o nitrogênio junto, nós também conseguimos trabalhar com oxigênio puro, né, para fazer esse processo, para evitar que entregamos o nitrogênio dentro do biodigestor. E você tem uma fabriquinha de oxigênio, é isso? Você põe uma PSA? E nós não temos... A fonte de oxigênio pode ser uma pequena PSA, né, uma pequena fábrica de oxigênio, pode ser cilindros de oxigênio, pode ser outras diferentes formas. Não, Cristiano, não vamos comprar CO2, aí não, mas uma fábrica de PSA pode ser que seja legal, né? Mas acho que você falou uma outra coisa super importante, Christian, que eu acho que é a medição da qualidade do biogás por biodigestor, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Esse conhecimento, né? Do que está acontecendo em cada biodigestor, né? Eu acho que isso... Eu sei que vou te ajudar a vender mais analisador, e o intuito é ajudar isso, mas acho que operacionalmente também acho que isso é muito importante, né? É um processo produtivo, né? Você tem que monitorar esse processo. O seu produto, você está produzindo uma coisa, está produzindo, neste caso, um biogás. Então, o processo produtivo tem que monitorar o produto dele, até porque é um processo biológico, então o gás é um bom indicador da estabilidade também desse processo, para saber se está tudo funcionando da forma desejada. Entendi. Não, beleza. Eu acho que é super legal. E, Nivaldo, tenho mais uma pergunta para você. Obrigado, viu, Christian? A Alessandra perguntou qual que é a remoção de CO2. A solução é ajustada para aumentar a seletividade do H2S? Sinceramente, eu não compreendi isso aqui. Eu acho que foi além do meu conhecimento técnico. E o Ricardo Steinmetz pergunta, além da soja no processo de lavagem, existe a necessidade de reposição de nutrientes no processo biológico de oxidação do enxofre? Como é feito? No caso do nutrientes, é uma pequena quantidade, né, de micronutrientes, né, Alessandro? Bastante pequena, né? Onde numa planta você vai gastar 1 a 2 litros uma solução de micronutrientes por dia.
Ali são colocados traços de nitrogênio, fósforo, cobalto, manganês, né? Porque o processo fica em circuito fechado. Para promover o desenvolvimento das bactérias, né? Então, a quantidade de micronutrientes é muito pequena e insignificante aí no custo operacional dessa planta. Esse micronutrientes custa R$ 5 o litro. Você vai usar 2, 3 litros por dia, né? Quanto à alteração do CO2, ela é pequena, porém ela acontece, né? E você acaba tendo uma pequena melhora na qualidade do biogás, né, do metano, na saída do scrubber. Isso pode acontecer. Eu também não entendi muito bem a pergunta dela, mas acho que é isso que ela queria saber, né? Se no processo há uma remoção de CO2 também, né? Uma parte dele fica absorvido na soda. Então, o seu processo vai sair ali com uma concentração de metano um pouquinho mais alta. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Um caminho para Tamar, que se quiserem mandar aqui também direto no chat. Tamar, você quer fazer mais algum comentário? Eu acho que foi super interessante. Não sei se vocês querem fazer algum comentário final, a gente quer responder alguma coisa. Christian, já estamos no final. Acho que quem tiver mais perguntas pode mandar direto para a equipe da Biogás. Pelo tempo, né, não dá mais para a gente responder, mas acho que a gente conseguiu fazer uma boa discussão, conseguimos responder a maioria das perguntas, e acho bacana abrir aqui para que cada um faça um comentário final. Então, pode até ser na ordem, né? Então, Christian, depois o Nivaldo, o Giovanni e o Candal. Ótimo, gente. Muito obrigado, viu? Então, vocês fiquem à vontade de fazer 30 segundos para cada um. Vamos começar, vamos de trás para frente, Candal. Só desliga o microfone, só abre o microfone, por favor. Se não abrir o microfone, acho que ninguém escuta, né? Bom, mas é o seguinte, pessoal, o tema não tem biogás sem purificação, sem tratamento. Não tem. Tem que se investir. Eu falo até com investidores, com pessoas do mercado, que gastam 30, 40, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais numa PCH, para produzir 5, 6 megawatt instalado, né? E quando você fala em tratamento de biogás e fala assim por diante, o pessoal tem uma relutância em investir, mas nós precisamos mudar o biogás de uma forma geral no Brasil, que sem o investimento adequado não se produz energia, né? E o biogás dá uma série de rotas de energia para nós. Não é só a rota da eletricidade, ou da energia elétrica, ou da energia térmica, mas do gás e do aproveitamento do CO2, do aproveitamento do enxofre. Então, sem investimento, sem profissionalização, não tem solução que funcione para o mercado de energia, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Tá ótimo. Vamos de trás para frente. Giovanni? Sim, adicionando, acho que a parte da purificação do gás não tem como não ser feita. Efetivamente, os efeitos depois dentro do OPEX do cliente são extremamente impactantes caso o biogás não seja limpado corretamente. Então, tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista depois físico, é necessário limpar o gás para manter a performance da máquina dentro do business plan do cliente, que seja 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, para que depois não tenha dor de cabeça, claramente, logo para frente, nos anos seguintes, onde depois os custos de investimentos para reformar a planta são ainda maiores do que o CAPEX inicial. Excelente. Excelente, Giovanni. Nivaldo? Complementando, né, Alessandro, né, é muito importante isso que você enfatiza, né, que tem que haver o pré-tratamento, né, desse biogás, né, independente da utilização, né? Você vai para motogeração, né?
se ele vai para purificação, né? Importante, inclusive, para os processos complementares, né? A gente sabe que existem alguns processos que são mais suscetíveis a H2S, inclusive na purificação. Então, é muito importante, muitas vezes, o investimento, né, numa planta de dessulfurização, num projeto aí de grande porte, ele não chega a 5% a 6%, né, do valor total do investimento. Então, é um investimento que vale a pena, que vai evitar a manutenção, vida útil de equipamento, né? Ou seja, é um investimento que praticamente é necessário e obrigatório, né? Temos que pensar dessa forma. Acho que é do Jürgen. Tem que pensar nisso aí, desse jeito mesmo, não tem como. Assim, é um pouco naquele sentido, né? Quanto mais caro a gente quer vender algo, ou pelo menos vender no preço justo, você tem que vender ele, entregar ele na qualidade correta e garantir essa qualidade, né? Para isso você precisa de processo robusto. E é lógico que é mais caro que não fazer nada, é lógico que é mais caro que fazer uma coisa que talvez que não atenda os padrões, mas para vender um gás, né? E cada vez as aplicações são mais nobres, agregam mais valor, mas também são mais complicadas de serem atingidas, né? Queimar gás em motogerador é uma obrigação, depois daqui a pouco você está querendo jogar gás no motor Scania ou num Audi importado a gás, como é que você faz, né? Tem que, né? Não vai poder ter H2S num motor, num gás desse, né? Então, é uma coisa que a gente precisa atender, exatamente. O setor energético só vai nos receber se a gente integrar algum combustível dentro do padrão, né? Não existe, né? E a energia elétrica também. E, Christian, para você, encerrando rapidinho, 30 segundos, por favor. Tá bom, muito obrigado, Alessandro. Então, eu quero só reforçar o que você falou agora, né, de que o monitoramento é muito importante, né? É importante, independente de qual é a solução de remoção, de purificação, de tratar o gás, é importante comprovar que está realmente funcionando, né, que está dentro do padrão. E uma questão também bastante interessante é a questão da eficiência da energia, né? Nós temos uma energia química no gás, que principalmente para a aplicação é o metano, e assim nós precisamos saber qual é a nossa quantidade total que estamos consumindo para nosso processo e qual é o resultado, seja biometano, seja energia elétrica, seja energia térmica, para saber realmente essa conversão entre o que entra de energia e o que sai de energia. Assim, quero reforçar essa ideia do monitoramento desse processo produtivo. Quem não mede não sabe nem o quanto está perdendo ou deixando de ganhar, né? Então, acho que para gerir qualquer coisa você tem que medir. Então, para poder atuar da maneira correta, tem que medir. Então, não tem a menor dúvida, gente. E quanto mais informação tiver para fazer essa gestão, melhor é, né? Então, e para remunerar adequadamente uma planta, tem que ter gestão boa, tem que medir, tem que ter informação. Então, estamos alinhados. Eu acho que excelente discussão, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Vocês estão de parabéns e excelente nível técnico. Eu acho que conseguimos trazer aí uma miríade de soluções aí possíveis no mercado. É isso. Obrigada a todos os palestrantes de hoje. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, então depois a gente pode voltar para tirar mais dúvidas. E quem precisar também, a Biogás está sempre à disposição para tirar as dúvidas de todo mundo. Então, agradeço a todos e vou encerrar aqui o nosso webinar de hoje.